Você, o escolhido. Todos os envolvidos estão percebendo que o karma é real, desejando que tivessem deixado você em paz, porque as consequências estão chegando rápido. O acerto de contas reorganiza vidas sem o seu esforço. Você continua respirando, construindo e se mantendo limpo. Eles continuam se desfazendo. Esse contraste é a lição. Lembre-se deste momento. Você não perseguiu a justiça sozinho. Aquela pessoa pensou que estava atacando o ser humano comum, mas o que realmente aconteceu foi muito mais significativo. Dispararam um sistema de alarme espiritual, um alarme que estava adormecido desde antes de você nascer. Veja, há almas neste planeta que não apenas vivem aqui, estão estacionadas aqui. Você é uma delas. E no segundo em que alguém cruza com esse tipo de alma com intenção maliciosa, cria um arquivo cósmico, um registro espiritual que não pode ser apagado, enterrado ou explicado. Quando tramaram contra você, quando riram da sua dor, quando torceram suas palavras, algo mais ocorreu. Sentiram um arrepio, uma hesitação, uma voz em suas entranhas gritando, pare! Mas ignoraram o aviso. E essa ignorância selou tudo o que está se desenrolando agora. Porque você não era aleatório. Você era um peste que não sabiam o que estavam fazendo. Cada pessoa que tentou te destruir estava na verdade sendo avaliada por algo que não podiam ver, e falharam espetacularmente. Você não apenas sobreviveu ao que fizeram, você absorveu, processou, transmutou, e agora essa energia está sentada dentro de você como uma arma carregada, que você nem sabia que estava carregando. Seu silêncio não foi fraqueza, foi você reunindo dados, foi você aprendendo os padrões deles, foi você assistindo-os revelar exatamente quem eram, enquanto você ficava 10 passos à frente, sem nem se mover. Quando as pessoas olhavam para você, tudo que viam era vulnerabilidade. O que não podiam ver era a frequência em que você opera. É antiga, é conectada, é apoiada por forças que não negociam. E quando cruzaram seu caminho, não apenas feriram seus sentimentos, violaram uma ordem que não tem autorização espiritual para sequer compreender. É por isso que o que está acontecendo com eles agora parece tão preciso, tão direcionado, tão impossível de escapar. Porque você nunca foi apenas uma vítima na história deles. Você foi o catalisador para o despertar deles, o espelho que mostrou a eles exatamente o que eram, o teste que expôs sua verdadeira natureza. E agora os resultados chegaram, e estão falhando de maneiras que parecem pessoais, porque são, não porque você os está amaldiçoando, porque o universo está corrigindo um desequilíbrio que criaram quando tocaram no que era sagrado. Observe atentamente, porque o que está vindo para eles não é causa aleatório, é consequência personalizada, adaptada especificamente para corresponder ao que fizeram. Você está prestes a entrar em um nível de poder que eles não poderiam tocar, mesmo se passassem suas vidas inteiras tentando. Mas chegaremos a isso. Primeiro, você precisa ver com o que estão lidando agora mesmo. O que parecia ser seu ponto de ruptura era, na verdade, sua sequência de ativação. Celebraram quando viram você ficar quieto. Quando parou de se defender, quando recuou para o silêncio, pensaram que tinham vencido. Pensaram que tinham te quebrado. O que não perceberam é que o silêncio em um escolhido não é rendição, é recalibração. Ou é o som de alguém acessando o poder que esqueceu que tinha. Cada momento em que escolheu não responder estava, na verdade, baixando informações. Estava aprendendo quem era real e quem estava atuando. Estava assistindo-os expor a si mesmos sem que você tivesse que fazer uma única coisa. E enquanto estavam ocupados celebrando sua vitória percebida, você estava transformando. Estava trocando de pele velha. Estava atualizando seu discernimento. Estava se tornando intocável de maneiras que os aterrorizariam se soubessem o que estava vindo. Sua contenção não foi medo, foi misericórdia. Você estava segurando um nível de verdade que os teria devastado. Você tinha os recibos, tinha as testemunhas, tinha todas as razões para destruir a reputação deles, mas não o fez. E confundiram isso com fraqueza. Pensaram que você estava com medo demais para lutar de volta. Não tinham ideia de que você era poderoso demais para precisar. Porque aqui está a coisa sobre o poder real. Não precisa se anunciar, não precisa se defender, não precisa de validação ou vingança. O poder real apenas espera, observa, permite que as pessoas mostrem exatamente quem são, e então sai do caminho e deixa o universo fazer o que faz de melhor, equilibrar as escalas. Você foi a pausa entre a ação deles e a consequência. Foi o período de graça que não mereciam.
Cada vez que você se afastou em vez de se envolver, estava na verdade dando a eles mais uma chance de parar, mais uma oportunidade de corrigir o curso, mais um momento para reconhecer o que estavam realmente fazendo. Mas não aceitaram. Tomaram sua graça como permissão para ir mais forte, cavar mais fundo, empurrar mais longe. E essa decisão é o que está destruindo-os agora. Não suas palavras, não suas ações, as deles. Tudo o que está desmoronando na vida deles agora é apenas a energia deles retornando para eles. Cada mentira está voltando como bumerangue. Cada traição está circulando de volta. Cada manipulação está se manifestando como sua nova realidade. E a parte mais louca, você nem precisa assistir isso acontecer. Está ocupado demais ascendendo para prestar atenção na descida deles. Mas acredite em mim, estão descendo rápido. E não há paraquedas para a queda livre espiritual. Não apenas te atacaram, tentaram roubar de você. E não as coisas óbvias, não seu dinheiro ou suas posses, foram atrás de algo mais profundo. Sua essência, sua energia, seu DNA espiritual. Estudaram você, observaram como você se movia, copiaram seus maneirismos, roubaram suas ideias, imitaram seu estilo. E pensaram que poderiam simplesmente pegar o que tornava você magnético e torná-lo deles. Mas aqui está o que acontece quando você tenta roubar energia sagrada. Não transfere, corrompe. O que parecia bonito em você torna-se grotesco neles. O que fluía naturalmente através de você torna-se forçado quando tentam. O que te elevava começa a arrastá-los para baixo, porque dons espirituais não são transferíveis através de roubo, são designados. E quando você tenta usar a unção de outra pessoa, não serve, sufoca. Observe o que está acontecendo com eles agora. Tudo o que copiaram de você está saindo pela culatra. A confiança que você tinha torna-se arrogância neles. A paz que você carregava torna-se vazio neles. O favor em que você caminhava torna-se frustração quando tentam acessá-lo. Pensaram que poderiam duplicar você, mas você não pode fotocopiar um original. Não pode baixar o que é divinamente codificado. E agora estão andando por aí usando uma fantasia que os está expondo em vez de elevá-los. Cada coisa que tentaram roubar de você está agora sendo extraída deles, não como vingança, como restauração. O universo está retomando o que tentaram roubar, e a taxa de juros sobre roubo espiritual é astronômica. Não estão apenas perdendo o que pegaram, estão perdendo o que já tinham. Seus próprios dons, suas próprias oportunidades, sua própria paz. Tudo está sendo liquidado para pagar uma dívida que não sabiam que estavam acumulando. E você? Você nem está mais nessa equação. Está operando em uma frequência completamente diferente agora. Um nível onde o caos deles não pode te alcançar. Uma dimensão onde a energia deles não pode te tocar. Você foi atualizado, elevado, reposicionado, enquanto eles estão lutando para segurar o que está escorregando por entre seus dedos. Você está recebendo downloads que eles não poderiam compreender, mesmo se alguém explicasse a eles. É isso que acontece quando você tenta roubar do sagrado. Você não apenas falha, você perde o direito. Se esta mensagem ativou o seu saber, impulsione este conteúdo para conectar com mais escolhidos nesta jornada. Realmente pensaram que poderiam destruir sua reputação. Sussurros aconteceram, fofocas se espalharam, torceram sua verdade em algo irreconhecível. Pintaram você como o vilão em uma história onde você era na verdade o herói. E por um tempo funcionou. As pessoas acreditaram neles. Você perdeu conexões, oportunidades desapareceram. Seu nome foi arrastado por conversas nas quais você nem estava. A verdade tem uma frequência que mentiras não podem igualar. E, eventualmente, as pessoas começam a sentir a dissonância. Começam a notar as inconsistências, começam a fazer perguntas. E quando fazem, toda a narrativa colapsa. Porque mentiras requerem manutenção. Precisam de reforço constante, energia constante, performance constante. E mentirosos sempre se cansam de atuar. Observe o que está acontecendo agora. As mesmas histórias que contaram sobre você estão sendo contadas sobre eles, mas desta vez as histórias são verdadeiras. A manipulação de que te acusaram é isso que as pessoas estão experimentando deles agora. A toxicidade pela qual te culparam é isso que todos ao redor deles estão finalmente vendo. O caos que disseram que você causou é isso que os segue por onde quer que vão. Não destruíram sua reputação, criaram um projeto para a própria destruição deles. Esta é a parte que os está deixando loucos. A exposição não está vindo de você. Você não está fazendo campanha contra eles. Não está contando o seu lado da história. Não precisa, porque as próprias ações deles estão gritando mais alto do que qualquer palavra que você poderia dizer. Estão expondo a si mesmos,
Cada mentira está se desfazendo, cada manipulação está saindo pela culatra, cada máscara está rachando, e tudo o que você teve que fazer foi dar um passo para trás e deixá-los implodir. Sabe o que é ainda mais louco? As pessoas que convenceram a se voltar contra você são agora as que estão vendo através deles primeiro. Aqueles que acreditaram nas mentiras deles são agora os mais vocais sobre a decepção deles. Porque quando alguém mente para você sobre outra pessoa, está na verdade mostrando o que é capaz de fazer com você. E eventualmente, todos descobrem isso. As mesmas pessoas que assinaram embaixo do ataque a você estão agora experimentando a traição deles em primeira mão. E não são tão quietas quanto você foi. Enquanto isso, sua reputação está se reparando sem que você levante um dedo. As pessoas estão voltando, estão pedindo desculpas, estão admitindo que estavam erradas, estão vendo você com novos olhos. Não porque você as convenceu, porque a verdade as convenceu. Porque sua consistência falou mais alto do que as mentiras deles jamais poderiam. Porque seu caráter se provou quando foi testado. E agora você está de pé do outro lado da campanha de difamação deles, parecendo mais limpo do que nunca, enquanto eles estão se afogando na lama que tentavam jogar. O trauma deveria ser o seu fim. A traição era esperada para te esmagar. A perda foi prevista para te deixar impotente. Estavam errados em cada conta. O que as pessoas não entendem sobre escolhidos é isto. Pressão não cria quebra, cria avanço. E cada ataque que lançaram foi na verdade uma chave girando em uma fechadura que ninguém sabia que existia. Você começou a lembrar de coisas, não apenas desta vida, de antes. Conhecimento antigo começou a surgir. Sua intuição se afiou em algo que parece profecia. Você começou a ver padrões nas pessoas antes mesmo que abrissem a boca. Começou a ler energia, como se estivesse escrita em negrito. Moveu-se com uma certeza que não vinha da confiança, mas do saber. Saber celular profundo, inegável. Você não é mais a mesma pessoa. E não quero dizer isso de uma maneira genérica de autoajuda. Quero dizer, você literalmente opera em uma frequência diferente agora. O que costumava te incomodar nem sequer registra mais. Quem costumava te acionar nem consegue mais te alcançar. Onde costumava lutar, agora parece que está caminhando com códigos que eles não têm. Portas estão se abrindo que não têm explicação lógica. Oportunidades estão aparecendo para as quais você não se candidatou. Conexões estão se formando que parecem destinadas em vez de aleatórias. Esta é sua iniciação se completando. Este é seu DNA espiritual ativando. É você lembrando por que veio aqui em primeiro lugar. Pensavam que estavam atacando uma pessoa regular. Estavam, na verdade, atacando uma atribuição divina. E atribuições divinas não são canceladas, são aceleradas. Você não está se recuperando do que fizeram, está ascendendo por causa disso. E a altitude que está alcançando, eles não conseguem respirar aqui em cima. O caos deles não pode sobreviver nesta elevação. A manipulação deles não pode funcionar nesta frequência. Você se tornou intocável. Não de uma maneira arrogante, de uma maneira vibracional. Está operando em níveis que não podem acessar. Mesmo se tivessem um mapa, e a cada dia você está subindo mais alto, enquanto eles estão afundando mais fundo. Queriam ver você destruído. Em vez disso, estão assistindo você se tornar indestrutível. E essa é a punição que nunca viram chegando. Este é o momento em que tudo muda. Agora mesmo. Não algum dia. Não eventualmente. Agora mesmo. Porque o que está acontecendo com eles não está mais se construindo. Chegou. A fatura acabou de pousar. E o valor devido. Tudo o que pensavam que nunca perderiam. Esta é a justiça divina em tempo real. E é bonita, brutal, inegável. Estão acordando para situações financeiras que não fazem sentido. Dinheiro que estava fluindo parou. Oportunidades que estavam garantidas desapareceram. Negócios que estavam fechados caíram. E não conseguem descobrir o porquê. Estão verificando suas contas bancárias como se erros tivessem sido cometidos. Não houve erros. O universo está cobrando. E não está interessado em planos de pagamento. Este é o preço total devido, imediatamente, sem exceções. Seus relacionamentos estão implodindo de maneiras que parecem coordenadas. Parceiros estão saindo, amigos estão se distanciando, membros da família estão questionando e todos estão vendo a mesma coisa. A máscara caiu, a performance acabou. A verdade é visível e é feia. Pessoas que costumavam defendê-los são agora as que estão chamando a atenção deles. Pessoas que costumavam acreditar neles são agora as que estão espalhando a história real. O sistema de apoio que construíram sobre mentiras está colapsando em tempo real. Observe a saúde deles.
Observe o sono deles. Observe a paz deles. Tudo está se deteriorando. Não lentamente, rapidamente. Não conseguem descansar, não conseguem pensar claramente. Não conseguem se livrar da sensação de que algo os está seguindo. Porque algo está. Consequência. Tem rastreado eles desde o momento em que cruzaram seu caminho. E agora a alcançou. Estão experimentando insônia espiritual, caos mental, manifestações físicas de dívida energética. Seus corpos estão literalmente rejeitando a frequência em que estão operando porque violaram algo sagrado. Quer saber a parte mais louca? Você nem está pensando neles. Enquanto o mundo inteiro deles está queimando, você está construindo, criando. Seguiu em frente tão completamente que nem cruzam mais sua mente. E é isso que está matando-os. Não apenas o que estão perdendo, mas o que você está ganhando. Não apenas o colapso deles, mas a sua elevação. Porque é prova inegável, de que nunca foram os deuses que pensavam ser. E você nunca foi a vítima que tentaram fazer de você. Mas aqui é onde fica ainda mais profundo. Porque não são apenas eles experimentando esse karma. São todos que desempenharam um papel. Cada pessoa que contribuiu para a sua dor está agora lidando com sua própria versão personalizada de consequência. Aquele que espalhou as mentiras. Observe a credibilidade deles evaporar em cada área da vida. Aquele que ficou em silêncio quando deveria ter falado. Observe o isolamento se tornar sua nova realidade. Aquele que riu quando você caiu. Observe-os experimentarem humilhação pública da qual não podem escapar. Aquele que voltou outros contra você. Observe seu círculo se voltar contra eles exatamente da mesma maneira. É isso que torna a justiça divina tão aterrorizante. É abrangente. Não aborda apenas o vilão principal da sua história. Aborda cada personagem coadjuvante que escolheu o lado errado. Cada pessoa que assinou embaixo do ataque. Cada indivíduo que participou da sua tentativa de destruição. Todos estão recebendo faturas personalizadas agora mesmo. E todos estão se perguntando a mesma coisa. Por que tudo está desmoronando ao mesmo tempo? A resposta é simples. Porque todos violaram você ao mesmo tempo. Todos participaram do mesmo crime espiritual. Todos pensaram que era seguro atacar você porque todos os outros estavam fazendo isso. Mentalidade de turba parecia proteção. Traição coletiva parecia validação. Mas o que não entenderam é que o karma não faz descontos em grupo. Cobra de todos o preço total. Individualmente, simultaneamente, permanentemente. Sabe o que eles estão percebendo agora? Que você era a cola que mantinha certas situações unidas. Que a sua presença era a razão pela qual certas bênçãos estavam fluindo. Que as suas orações estavam cobrindo pessoas que nem sabiam que precisavam de cobertura. Você era uma bênção ambulante para todos ao seu redor. Mas eles eram cegos demais para ver. Orgulhosos demais para reconhecer. Tolos demais para proteger. E agora que você se foi, a proteção foi com você. Observe o que acontece nos espaços que você costumava ocupar. O drama se multiplica. O caos se intensifica. Nada flui como costumava fluir. As pessoas não conseguem explicar, mas podem sentir. Algo está faltando. A ausência de alguém está afetando tudo. E eventualmente descobrirão quem. Rastrearão cada problema até o momento em que você saiu. Perceberão que quando você saiu, a paz saiu. Quando você se retirou, o favor se retirou. Quando você se removeu, a cobertura divina se removeu. Esta é a parte que os deixa doentes. Porque não perderam apenas você. Perderam o que vinha com eles. A graça que carregava, a sabedoria que oferecia, a energia que trazia, o equilíbrio que mantinha. Você estava fazendo coisas espiritualmente que eles não podiam ver, segurando o espaço energeticamente que não entendiam, mantendo frequências que mantinham certos demônios afastados. Disseram que você era fraco, mas você está de pé mais forte do que nunca. Disseram que você estava quebrado, mas você está mais inteiro do que jamais esteve. Disseram que você nunca se recuperaria, mas você não apenas se recuperou, você se transformou em algo que eles não podem tocar. Sua elevação é a exposição deles. Sua bênção é o fardo deles. Sua paz é a punição deles. Porque cada vez que te veem vencendo, isso os lembra do que perderam quando escolheram ser seu inimigo. Observe os rostos deles quando te veem agora. Os sorrisos forçados, os elogios estranhos, os comentários passivo-agressivos disfarçados de apoio. Estão engasgando com o próprio ciúme, sufocando em seu arrependimento, afogando-se na percepção de que tinham acesso à grandeza e a destruíram.
Estavam conectados a alguém que o céu estava apoiando e traíram isso, e agora estão trancados do lado de fora permanentemente. Seu brilho não está apenas incomodando-os, está torturando-os, porque não é apenas sobre o que você tem, é sobre o que isso representa, que você estava dizendo a verdade o tempo todo, que eles estavam errados o tempo todo, que o ataque deles não parou seu destino, apenas atrasou o deles, e agora estão forçados a assistir você viver a vida que tentaram impedir, enquanto estão presos na bagunça que criaram. Isso não é karma, isso é poesia. Estão vendo pessoas que você ajudou depois que os deixou, assistindo portas se abrirem para outros que poderiam ter se aberto para eles, observando bênçãos caírem sobre pessoas em seu círculo das quais já fizeram parte. E a tortura porque sabem que poderia ter sido eles, deveria ter sido eles, teria sido eles, se não tivessem escolhido ser seu inimigo. O ciúme deles agora não é apenas sobre o que você tem, é sobre o que perderam o acesso quando perderam você. Alguns deles estão tendo colapsos mentais totais sobre essa percepção. Estão literalmente de luto pela versão de sua vida que poderia ter existido se tivessem apenas deixado você em paz, se tivessem apenas cuidado de suas vidas, se tivessem permanecido neutros, se tivessem sido gentis, mas não foram. Escolheram o caos, escolheram a crueldade, escolheram participar da sua tentativa de destruição, e agora estão vivendo nas ruínas dessa escolha. Estão assistindo você ajudar pessoas que não são nada para você, enquanto eles estão se afogando e você não lhes joga uma corda. Estão vendo você estender a graça a estranhos que não estenderá a eles. Estão observando você dar energia a pessoas aleatórias que costumava dar a eles de graça, e isso os está deixando loucos, porque sabem o porquê. Sabem que queimaram essa ponte, sabem que contaminaram esse poço, sabem que destruíram algo que nunca podem recuperar. A tortura não é apenas que você seguiu em frente, é como completamente você seguiu em frente. Você não está segurando o ressentimento, não está planejando vingança, não está nem mais com raiva. Você apenas acabou. E ter acabado é pior do que ser odiado, porque ódio significa que você ainda se importa o suficiente para sentir algo. Acabou significa que você não sente nada. Eles não existem mais para você, e esse vazio onde costumavam importar na sua vida, isso os está comendo vivos. Estão tentando provocar reações agora, tentando chamar sua atenção de qualquer maneira possível. Positiva, negativa, não importa. Só precisam saber que ainda afetam você de alguma forma, mas você não está mordendo a isca, não está respondendo, não está se envolvendo. E esse silêncio é mais alto do que qualquer palavra que você poderia dizer. É a confirmação de que são irrelevantes agora, que não te movem, que não importam. E para pessoas que investiram tanta energia tentando te destruir, ser irrelevante é a derrota final. Observe-os tentar pedir desculpas para sair do julgamento divino. Está vindo. As mensagens, as ligações, as tentativas repentinas de reconciliação, e soarão quase convincentes, quase sinceros, quase como se realmente entendessem o que fizeram. Mas você saberá melhor, porque pode sentir o medo por baixo das palavras, pode sentir o pânico dirigindo o pedido de desculpas, pode ver que não sentem muito pelo que fizeram, estão aterrorizados com o que está acontecendo com eles por causa disso. Alguns deles tiveram avisos que ignoraram, sonhos que os perturbaram, sentimentos viscerais que gritaram pare, momentos em que algo dentro deles sabia que isso não ia acabar bem, mas empurraram cada aviso porque estavam bêbados em seu próprio senso de poder. Pensaram que eram invencíveis, pensaram que eram espertos o suficiente para evitar consequências, pensaram que seu perdão estaria sempre disponível sempre que decidissem que precisavam dele. Estavam errados. Agora estão tentando usar desculpas como moeda espiritual, como se dizer desculpe pudesse cancelar uma dívida cósmica. Mas o karma não aceita pagamentos verbais, só aceita pagamentos energéticos, e eles não têm a energia para pagar o que devem. Drenaram tudo te atacando, gastaram tudo em ódio, ciúme e malícia, e agora estão espiritualmente falidos, tentando preencher cheques que suas almas não podem descontar. Observe como a memória deles se torna seletiva, observe como minimizam o que fizeram, observe como tentam fazer parecer que não foi tão sério, como se você estivesse exagerando, como se o tempo devesse ter curado até agora. Estão fazendo gaslighting até no pedido de desculpas, ainda tentando manipular, ainda tentando controlar a narrativa, ainda tentando escapar da responsabilidade. E é exatamente por isso que o karma não está parando, porque ainda estão operando a partir da mesma energia que criou a dívida em primeiro lugar. Você não deve aceitação a eles, não deve perdão a eles, não deve acesso a eles, não deve nada a eles. O karma deles é entre eles e o universo. As consequências deles não são sua preocupação. O arrependimento deles não é seu problema. Fizeram a escolha deles quando escolheram te violar.
Agora você está fazendo a sua, escolhendo proteger sua paz. E isso não é frio, isso não é cruel, isso não é implacável. Isso é sabedoria, isso são limites, isso é autopreservação. Algumas portas devem permanecer fechadas. Algumas pontes devem permanecer queimadas. Algumas pessoas devem permanecer exatamente onde você as deixou no seu passado, aprendendo lições que se recusaram a aprender quando a graça ainda estava disponível. E você se afastando do pedido de desculpas deles não é punição. É você honrando o que o céu já decidiu, que eles não têm acesso ao que destruíram, que não conseguem reentrar no que contaminaram, que não conseguem tocar no que foi marcado como sagrado. Não mais, nunca mais. Cada grama de energia que enviaram em sua direção está circulando de volta com juros. Esta é a lei do retorno em alta definição. Precisão cirúrgica, tempo perfeito. Pensaram que poderiam usar seus traumas como armas contra você e não enfrentar consequências. Estudaram suas fraquezas como uma estratégia militar. Pressionaram suas feridas como se fossem botões. Manipularam sua bondade como se fosse uma ferramenta que poderiam usar e descartar. E fizeram tudo isso com sorrisos no rosto, com falsa preocupação na voz, com precisão calculada. Mas a energia não esquece sua fonte e não retorna gentil. O que enviaram como manipulação está voltando como confusão. O que enviaram como traição está voltando como abandono. O que enviaram como zombaria está voltando como humilhação. Está espelhando perfeitamente. Cada ataque que lançaram está sendo experimentado por eles agora. Mas aqui está a diferença. Você teve graça para carregar o que colocaram em você. Eles não têm. Não foram construídos para o peso com o qual tentaram te enterrar. Você sobreviveu porque estava coberto, protegido, segurado por algo maior que você mesmo. Mas eles não têm tal proteção. Estão experimentando a força total de sua própria toxicidade sem amortecedor, sem graça, sem misericórdia. Apenas consequência crua e não filtrada, e está destruindo-os de maneiras que não conseguem explicar, de maneiras que parecem pessoais porque é pessoal. Esta é a energia deles, a intenção deles, o karma deles, retornando para casa. Observe como tentam culpar todos os outros. Observe como se fazem de vítima em cada história. Observe como se recusam a assumir responsabilidade mesmo enquanto a vida deles desmorona ao redor. Culparão você, culparão as circunstâncias, culparão o tempo, culparão outras pessoas, culparão qualquer coisa exceto a fonte real, eles mesmos. E essa recusa em assumir o que fizeram é isso que mantém o karma acelerando, porque você não pode curar o que não reconhece, não pode consertar o que não admite, não pode parar o que se recusa a ver que começou. Enquanto isso, você está experimentando o oposto. Tudo o que você enviou está retornando também. A graça que você deu quando não mereciam, o perdão que estendeu quando não ganharam, a bondade que mostrou quando estavam te mostrando crueldade, as orações que orou quando estavam amaldiçoando o seu nome. Tudo isso está voltando, multiplicado, magnificado, manifestando-se como bênçãos que não podem bloquear e favor que não podem sabotar. Esta é a verdadeira magia. Não que eles estejam caindo, mas que você está subindo enquanto carrega a energia exata oposta que escolheram. Você escolheu o amor quando eles escolheram o ódio. Você escolheu a paz quando eles escolheram o caos. Você escolheu a elevação quando eles escolheram a destruição. E agora o universo está mostrando a todos que assistem o que acontece quando você planta boas sementes. Mesmo em solo contaminado, elas crescem, florescem, produzem frutos que te alimentam, enquanto aqueles que tentaram te envenenar morrem de fome em sua própria colheita. Você é intocável agora, não porque está se escondendo, porque está operando em um nível que não conseguem alcançar. Mesmo com uma escada, sua energia repele a frequência deles automaticamente. Seu espírito rejeita a vibração deles instintivamente. Sua alma é codificada com proteções que não podem penetrar, mesmo se tentassem. E estão tentando. Você pode senti-los alcançando, tentando voltar, tentando encontrar uma rachadura, tentando recuperar o acesso. Mas a porta não está apenas fechada, está selada espiritualmente, energeticamente, cosmicamente. Esta é a punição deles. Não o que perderam, não o que estão experimentando, mas assistir você se tornar tudo o que tentaram prevenir, ver você acessar tudo o que tentaram bloquear, testemunhar você prosperar em espaços que juraram que você nunca alcançaria. Seu sucesso não é apenas sua bênção, é a tortura deles, porque cada vitória que você consegue é um lembrete do que tinham e destruíram. Cada porta que se abre para você é prova de que estavam errados sobre você.
Cada nível que você alcança é evidência de que nunca sabiam com quem estavam lidando. E você está em paz com tudo isso. Não está se gabando, não está celebrando a queda deles, nem está assistindo acontecer. Está ocupado demais construindo sua nova realidade para prestar atenção no velho caos deles. Você seguiu em frente tão completamente que não são nem mais um pensamento. São apenas um capítulo que você fechou, uma lição que aprendeu, uma versão de si mesmo que superou. E essa indiferença é isso que está matando-os mais do que qualquer outra coisa. O universo não te vindicou para provar que estavam errados. Vindicou você para provar que você estava certo. Para mostrar a você que tudo o que acreditava sobre si mesmo era verdade, que tudo o que sentia que era chamado a fazer era real, que tudo o que sabia que estava destinado estava esperando. E agora você está caminhando nisso, vivendo isso, respirando isso, sendo isso, enquanto eles estão presos assistindo de uma distância que não podem mais cruzar. É assim que parece quando o céu apoia alguém. É isso que acontece quando a justiça divina se move em nome dos escolhidos. Este é o resultado quando você permanece fiel através do fogo e se recusa a se tornar o que tentou te destruir. Você não apenas sobrevive, você reina. Você não apenas se recupera, você domina. Você não apenas vence, você se transforma em algo que faz vencer parecer sem esforço. Deixe-os assistir, deixe-os se arrepender, deixe-os perceber, mas não os deixe voltar. Porque a porta que fechou quando cruzaram seu caminho, isso foi o céu tomando uma decisão em seu nome. Isso foi proteção divina, removendo ameaças que você não podia ver. Isso foi inteligência cósmica, preservando seu futuro, cortando seu passado. E o que o céu fecha, nenhum humano pode reabrir. O que o divino sela, nenhum pedido de desculpas pode abrir. O que o universo decide que acabou, permanece acabado. Esta é sua estação, seu momento, seu tempo, onde tudo o que tentaram roubar é restaurado, onde tudo o que tentaram bloquear é liberado, onde tudo o que tentaram destruir é ressuscitado em uma forma que não podem tocar. E a caneta que pensavam estar segurando para escrever sua história, você pegou de volta e está escrevendo um final que nunca viram chegando, onde o escolhido não apenas sobrevive ao ataque, o escolhido se torna intocável por causa dele. Bem-vindo ao lar de quem você sempre foi, a versão de você que sempre foi poderosa demais para o pensamento pequeno deles, abençoada demais para a mentalidade falida deles, protegida demais para os ataques patéticos deles. É aqui que você sempre foi destinado a pousar, de pé em autoridade total, caminhando em liberdade completa, vivendo em vitória total, enquanto todos que te tocaram com mãos sujas aprendem a lição mais difícil que jamais enfrentarão, que o karma não é apenas real, é preciso, é paciente, e quando finalmente chega, ele não